Nós vamos meditar o texto de Lucas capítulo 12. Nós estamos fazendo uma série de pregações, de estudos de quarta-feira sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero meditar com você à luz do seguinte tema: o chamado de Jesus para a vigilância espiritual. Veja o que ele nos diz em Lucas 12, do verso 35 ao verso de número 48. Acompanhe na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus conta esta parábola logo após o seu sermão escatológico, que ele havia feito e registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Jesus, ele quer nos ensinar e ensinar os seus discípulos sobre a necessidade da vigilância espiritual que precisamos ter antes da sua volta. Existem duas abordagens que precisamos evitar quando interpretamos o sentido da volta de Jesus. O primeiro erro que precisamos deixar de lado é uma visão preterista sobre a volta de Jesus. Esta linha escatológica vai defender que aquilo que Jesus diz a respeito da sua volta já aconteceu.
já se cumpriu, que Jesus já teria voltado, e tudo aquilo que ele disse que aconteceria na sua volta já é um fato consumado. Nós temos que rejeitar esse tipo de interpretação, porque a volta de Jesus ainda não aconteceu. No registro que você encontra no livro de Atos, feito por Lucas, quando os discípulos viram Jesus ser elevado às alturas, após a sua ressurreição, o texto nos diz que aquela multidão de gente olhando para Jesus, sendo elevado, sendo assunto aos céus, aquela multidão vendo Jesus subindo, o texto fala que aqueles 2 varões, os 2 anjos, que estavam cada um ao lado de Jesus na sua ascensão, olharam para aquela multidão e disseram, no verso 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Quero chamar sua atenção para essa expressão. Jesus voltará do mesmo modo que ele foi elevado às alturas, assunto aos céus. A volta de Jesus será uma volta gloriosa. A volta de Jesus será uma volta visível. Todo olho verá. Ele disse no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, acerca da sua volta, dizendo para os seus discípulos que a sua volta seria a consumação dos séculos. E ele diz assim no verso de número 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Então a volta de Jesus será uma volta visível. Todos os olhos o verão. Será uma volta gloriosa. Será uma volta portentosa, porque ele voltará como Salvador da sua igreja, mas também voltará como juiz para julgar todos os homens. Portanto, precisamos evitar esta interpretação de que Jesus já teria voltado. Nós ainda aguardamos a volta de Jesus. O segundo erro sobre a volta de Jesus é querermos marcar o dia e a hora da sua volta. Jesus, neste mesmo sermão escatológico, ele fala acerca disso, e ele vai dizer que é um engano. No verso de número 4 e 5 ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso de número 23 ele diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Verso de número 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. E aí Jesus diz no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não podemos de maneira alguma marcar o dia da volta de Jesus.
Jesus é bem claro em dizer que quem marca a volta dele é falso profeta. Quem tenta marcar a volta, o dia da volta de Jesus, é um falso Cristo. Isso é engano, isso é mentira. Qual deve ser a atitude da igreja? A atitude da igreja, segundo Jesus, não é de tentarmos descobrir um calendário escatológico e marcar a volta de Jesus. Mas a atitude da igreja, de cada geração dos crentes, deve ser de nós termos uma prontidão de vigilância. Uma vigilância que seja permanente. Como se Jesus pudesse voltar a qualquer dia, a qualquer hora. A postura da igreja em relação à volta de Jesus é de expectativa, é de ansiedade, é de nós estarmos constantemente alimentando a nossa alma com esta eminência da sua volta, do seu retorno glorioso. Veja que Jesus, ele nos exorta no texto que lemos de Lucas 12, sobre nós estarmos então prontos para a sua volta. E ele vai fazer isso, nos dando aqui 5 comparações, relacionando cada uma delas à iminência do seu retorno, da sua volta gloriosa. Veja comigo. Primeira coisa que ele nos diz no verso de número 35, é a comparação que Jesus faz sobre qual deve ser o comportamento da igreja em relação à sua volta eminente. Ele diz no verso 35, cingido esteja o vosso corpo. Essa é a primeira atitude que eu e você devemos ter em relação à volta eminente de Jesus. Nós devemos estar literalmente com os nossos lombos cingidos. Todo homem, toda mulher, na época de Jesus, usava aquelas roupas, aquelas túnicas. E para fazer qualquer tipo de atividade no dia a dia, você precisava primeiro amarrar as túnicas, cingir os lombos, porque senão você ficaria embaraçado nas suas tarefas. Veja que é isso que Jesus disse, quando o Senhor disse, quando o povo de Israel se preparou para sair do Egito. Naquele dia que Deus iria visitar a terra do Egito com juízo, o povo deveria estar, segundo o texto lá de Êxodo, capítulo 12, verso 11, eles deveriam estar com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Eles deveriam comer a Páscoa depressa, para fugir do Egito. Então veja que a ideia de lombos cingidos é pronto para partir. O cristão é aquele que deve estar sempre com os pés levantados, pronto para a eminente volta de Jesus. Veja que é isso que o apóstolo Pedro nos fala na sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. O chamado
da igreja é um chamado para a vigilância. Essa é a postura que eu e você devemos ter. Lombos cingidos, pés levantados, prontidão para a volta do nosso Salvador Jesus. Segunda coisa, além da prontidão, o Senhor Jesus fala que nós devemos manter acesas as nossas candeias. Ele diz isso no verso 35. Manter acesas as nossas candeias. Candeias aqui era uma espécie de lamparina, que naquela época se mantinha acesa com azeite, embebido o algodão no azeite. E Jesus está dizendo aqui que a finalidade da candeia nada mais é do que fornecer luz. E quando ele usa essa linguagem de manter as vossas candeias acesas, ele quer dizer que a nossa mente precisa estar sempre esclarecida acerca da sua volta iminente. Nós precisamos ter a luz do conhecimento a respeito da sua volta, que pode se dar a qualquer momento. Lembra que Jesus contou a parábola falando acerca daquelas 10 virgens, em que ele fala que tem 5 que são nécias, mas 5 são prudentes. E a prudência delas está revelada no fato delas manterem sempre o azeite necessário nas suas candeias, para que quando o noivo viesse, elas pudessem ter a iluminação necessária para se encontrar com ele. O que Jesus aqui está nos ensinando, meus irmãos, é que para nós aguardarmos a sua volta, nós precisamos tomar muito cuidado com a distração, com o perigo de nós nos envolvermos demais com as coisas deste mundo, com as preocupações desta vida, e nós ficarmos absorvidos por essas ansiedades terrenas, perdermos a nossa perspectiva da vida cristã. Há muitas pessoas hoje que estão em trevas espirituais, pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que não estão atentas em relação às verdades espirituais. Só há uma maneira do homem compreender isso, só há uma maneira do homem ter discernimento espiritual, só uma maneira do homem compreender o Evangelho, é quando o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso coração para compreender quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele ainda há de fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 13, ele falou acerca deste perigo espiritual, que é a ignorância, a falta de discernimento. Ele diz assim, em Romanos 13, verso 11 ao verso 14: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em puticícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É isso que Jesus está ensinando na parábola. Manter as candeias acesas é nós termos a nossa mente sempre preparada,
sempre com discernimento correto acerca da volta de Jesus e do que Ele requer de nós, de como devemos viver neste mundo. Porque em breve Jesus voltará, meus irmãos. Em breve Ele voltará. Por isso, tenhamos os lombos cingidos e as nossas candeias acesas. Em terceiro lugar, a terceira comparação que Jesus faz acerca da atitude que devemos ter diante da sua volta eminente, da vigilância espiritual que nós devemos cultivar. Ele vai fazer aqui uma terceira comparação, e ela está relacionada a uma festa de casamento. Veja o que ele diz no verso 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Jesus agora usa algo que era comum também nos dias dele, que era a celebração de casamento. E a celebração de casamento poderia durar muitos dias, até uma semana. Ela não tinha hora para acabar, mas poderia acabar a qualquer momento. E Jesus fala de um senhor que deixou os seus empregados encarregado das suas atividades, de cuidar dos seus negócios, e ele foi para a festa de casamento. E diz o texto que ele volta de maneira inesperada, mas ele encontra os seus servos trabalhando, sendo diligentes, não se omitindo nas suas responsabilidades, não sendo preguiçosos, mas eles estão prontos, sabendo que o seu Senhor poderia voltar a qualquer hora, a qualquer dia daquela celebração de casamento. E veja o que Jesus diz no verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Jesus aqui fala da bem-aventurança, e a bem-aventurança aqui, a felicidade plena está no comportamento daqueles servos de aguardarem com diligência a volta do seu Senhor. Eles não cochilaram, eles não se distraíram, mas eles estiveram atentos para a chegada do seu Senhor, quando a festa de casamento se encerraria. Eles não sabiam o horário. Veja que o texto fala que poderia acontecer na segunda vigília ou na terceira. As vigílias da noite aqui eram divididas pelos judeus em 3 partes. Eram 3 vigílias. Os romanos dividiam em 4 partes. A segunda vigília e terceira se referem às 9 da noite e a terceira às 3 horas da manhã. Então aqueles servos estavam acordados, estavam fazendo o seu trabalho, estavam sobretudo aguardando a volta do seu patrão, do seu Senhor. Jesus diz que eles são bem-aventurados. E veja que o Senhor vai recompensá-los por isso, pela sua prontidão, pela sua diligência. O texto diz que quando o Senhor chega na casa, Ele vai cingir-se e vai dar lugar à mesa e servirá os seus servos. Lembremos que Jesus fez isso durante seu ministério terreno. Os discípulos até ficaram constrangidos quando ele tomou aquela bacia, cingiu-se e lavou os pés dos seus discípulos.
Jesus está dizendo que na volta gloriosa dele, nós seremos recompensados graciosamente, se mantivermos a vigilância e a constante expectativa, prontidão para a sua volta. Os servos, a igreja de Cristo é abençoada por esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em quarto lugar, Jesus faz uma outra comparação que ela é negativa. E ele faz a comparação do ladrão. Veja o que ele diz aí no verso 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Agora Jesus se coloca na parábola como um ladrão. E ele fala da sua volta de maneira negativa, no sentido de que o ladrão vem assaltar a casa quando menos você espera. Por isso, a necessidade da vigilância permanente e constante. A Bíblia vai comparar a volta de Jesus nesses termos. Você encontra essa comparação em Apocalipse 3, verso 3, quando Jesus se refere à igreja de Sardes. Você vê Paulo fazendo essa comparação em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 a 4. E também o apóstolo Pedro na sua segunda carta no capítulo 3, verso 10. Todas as vezes que a volta de Jesus é comparada ao ladrão, esta ideia está relacionada à imprevisibilidade, ao fato de nós não sabermos qual é o dia e qual é a hora exatos da volta de Jesus. É essa correlação que ele quer fazer acerca da sua vinda. Assim como você não sabe quando o ladrão vem assaltar sua casa, e por isso você deve ficar em constante vigilância. Não é assim? Se ouve qualquer barulho, você vai lá ver o que está acontecendo, o cachorro começa a latir. Assim Jesus diz, deve ser a nossa vida, assim deve ser a nossa prontidão. Assim eu e você devemos estar vivendo todos os dias, aguardando a volta de Jesus, porque não sabemos quando ele vem. Veja agora, após fazer essas comparações, Jesus resume essas 4 analogias com uma exortação. Ele faz isso no verso de número 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí, interessante que vai surgir a pergunta de Pedro, após Jesus fazer essa série de advertências que nós devemos ter antes da sua volta. Pedro então vai fazer a seguinte pergunta, veja comigo, verso 42, verso 41. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? A pergunta de Pedro é, Senhor Jesus, você está falando por meio de parábolas, de alegorias, é para o povo ou para os seus discípulos? E veja que Jesus vai responder isso de maneira indireta, não de forma clara, mas ele vai contar uma pequena parábola, que é a parábola do servo vigilante. Nesta parábola do servo vigilante, Jesus, ele fala de 2 posturas, da postura do servo que é fiel e do servo infiel. Veja comigo o que ele fala primeiro,
sobre o servo fiel. O servo fiel aqui representa quem? Representa a igreja. O servo fiel representa os discípulos de Jesus. O servo fiel representa os crentes genuínos. E ele diz assim no verso 42 ao 44. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Eu quero destacar algumas coisas aqui sobre o que Jesus nos ensina da nossa prontidão de aguardarmos a sua vinda eminente. Primeira coisa que ele nos ensina é que os crentes aqui são comparados à figura de um mordomo. A figura de um mordomo. E a figura do mordomo sugere que todos nós devemos ser bons administradores dos bens que Jesus nos confiou. Então, todo discípulo de Jesus é um mordomo dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da casa. Nós trabalhamos no seu reino. E ele nos confiou responsabilidades. O Senhor Jesus nos confiou a sua palavra. Ele nos revelou o seu evangelho. O Senhor Jesus nos confiou, segundo a Bíblia, dons espirituais. O Senhor Jesus nos confiou talentos naturais. Então essas riquezas espirituais nos foram confiadas por Jesus. E nós, como seus mordomos, devemos administrar com fidelidade e diligência. E essa é a segunda lição. A segunda lição é aquilo que se requer dos mordomos de Cristo Jesus. Veja que o texto diz que esses mordomos aqui, destacados pelo Senhor Jesus na parábola, ele diz que eles são, que este mordomo, ele é fiel e prudente. Ele é fiel e prudente. A palavra fiel significa crente. É aquele que crê. É aquele que confia no seu Senhor. É aquele que confia na promessa do seu Senhor. Então essa é a primeira característica. O crente verdadeiro é aquele que confia no que Jesus disse. É aquele que crê que Ele é o seu Senhor e Salvador e que Ele voltará em glória, em majestade. Mas além disso, além dele ser fiel, ele é prudente, o texto diz. Ele é prudente. E prudência está relacionado à sabedoria. Prudência está relacionada à forma como eu vivo a minha vida no meu dia a dia. Ser um homem prudente é saber viver a minha vida à luz do Evangelho de Cristo Jesus e da sua iminente volta. Então, eu e você como mordomos de Cristo, precisamos ser o quê? Antes da sua volta. Nós precisamos trabalhar no seu reino, cuidar do seu negócio, com fidelidade, com diligência, fazendo aquilo que Ele nos confiou para fazer, onde Ele te colocou, com os dons e talentos que Ele te deu. Seja fiel no muito ou no pouco. E veja a terceira lição. A terceira lição diz que o Senhor voltará. Voltará.
E Jesus diz no verso 43 e 44, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier achar fazendo assim. Bem-aventurado vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Então, se nós recebemos de Jesus os seus bens, os seus tesouros, isto implica uma grande responsabilidade, porque todo privilégio traz consigo a responsabilidade da prestação de contas. Eu e você, meus irmãos, a igreja é privilegiada por conhecer a Jesus, por ter a habitação do seu Santo Espírito e ser dotada de dons e ter talentos para servir a Cristo. Mas ao mesmo tempo que juntamente com as bênçãos que recebemos, nós também temos grande responsabilidade e prestaremos contas a Jesus quando Ele voltar, quando Ele vier em glória. Veja que o texto nos diz que os servos que forem diligentes, responsáveis, trabalhadores, dedicados, o texto fala que eles serão recompensados pelo Senhor. Verso 44, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Todos os seus bens. A Bíblia vai falar que o crente, na volta de Jesus, ele será galardoado pelo seu Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele se refere à coroa da vida. A Bíblia fala sobre galardões. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 17 e 19, vai falar que quando Jesus voltar, Ele vai nos dar responsabilidades no seu reino. Nós vamos administrar juntamente com Ele o seu reino, em novos céus e nova terra. Então, pensar sobre essas coisas que Jesus está nos ensinando, deve nos levar a uma prontidão constante, a uma vigilância permanente, a estarmos sempre em alerta, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer dia, a qualquer hora. Saber que Ele vai voltar e que se formos realmente diligentes e fiéis, nós seremos recompensados graciosamente, sem ter nenhum mérito, mas graciosamente recompensados pelo Senhor Jesus, e poderemos dizer, como aquele servo: eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que eu devia fazer. Se Jesus descreve aqui a atitude, o comportamento de vigilância, de sobriedade, de expectativa a respeito da sua volta, ele também vai descrever aqui o servo sendo negligente, sendo infiel, e mostra as consequências disso. Veja o que ele diz aí nos versos seguintes: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Veja aqui a descrição que Jesus faz do mordomo infiel e insensato. Este mordomo representa os incrédulos, representa o falso cristão, representa o cristão nominal,
aquele que confessa com os lábios, mas vive completamente diferente daquilo que proclama. Veja que este cristão nominal, ele comete dois tipos de equívocos. Primeiro, ele sabe que Jesus vai voltar, mas ele diz consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, meu Senhor tarda em vir. Então, nós temos aqui a descrição, porque certamente entre aqueles discípulos que estavam junto com Pedro, os demais apóstolos, haviam outros que estavam ali seguindo a Jesus por outros interesses, pela curiosidade, em busca de um milagre, por ver os feitos portentosos de Jesus expulsar demônios, mas não estavam com os corações entregues totalmente para seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador. É o cristão nominal. Ele sabe algumas coisas, mas o seu coração não corresponde àquilo que ele sabe. Há muito cristão hoje em dia que se enquadra aqui nessa descrição feita por Jesus. Ele tem informações, ele sabe que Jesus vai voltar, mas o coração dele não está voltado para a volta de Jesus. Ele quer viver a vida do jeito dele. Por isso que o texto fala que aquele servo diz que o Senhor vai tardar para voltar, e ele passa a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Muita gente vive assim hoje em dia, uma falsa ilusão. Gente que fala que é cristão, mas vive a vida do seu jeito, e acha que é cristão, acha que está salvo. Acha que está salvo. Infelizmente, meus irmãos, essa é uma realidade. Há muita gente hoje que está dentro das igrejas, que foram até batizadas, que até professaram a fé, tomam até a Santa Ceia, mas estão perdidos. Não são convertidos. E eles não são convertidos pelo estilo de vida que eles têm. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E é essa descrição que Jesus está fazendo. O falso cristão, ele se revela pela maneira como ele vive a sua vida diante da volta iminente de Jesus. Como é que ele vive? Ele vive para si mesmo. Ele vive para os seus próprios prazeres. Ele vive para os seus próprios deleites. Ele acha que não vai ter consequência nenhuma. Tem gente que acha que é cristão e pensa assim: eu vou aproveitar a vida. Eu vou curtir a vida. Mal ele sabe o dia da sua morte. Mal ele sabe o dia da volta de Jesus. Veja o que diz o texto aí logo em seguida. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. A palavra que nós temos aqui para castigo é a palavra cortar. O que Jesus está dizendo é: esta pessoa que acha que é um discípulo meu, mas não é, porque não vive com diligência, não me aguarda, não vive com sabedoria, esta pessoa, na minha volta, será lançado no inferno e receberá um duro castigo. Um duro castigo por causa da sua negligência, da sua mundanização da fé que ele professa. Mas veja o que ele diz no verso de número 47 e 48. Aquele servo, porém,
que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não sei se você percebeu, que assim como o crente fiel será recompensado proporcionalmente à sua fidelidade, Jesus também descreve que o ímpio, tanto que se acha crente, mas não é, quanto aquele que é ímpio, sem nunca ter professado a fé cristã, esses dois serão punidos proporcionalmente. Esta proporcionalidade, ela está associada ao grau de conhecimento que esta pessoa tem sobre o Evangelho. Porque é isso que Jesus diz aqui. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade, não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Por isso que ele diz que esta é a regra da punição, da justiça de Cristo. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então veja que tanto aquele que se acha cristão, mas não é convertido, pela maneira como ele vive, como aquele que é incrédulo, que nunca professou o Evangelho, os dois serão punidos. Mas serão punidos proporcionalmente àquilo que eles receberam em termos de luz de conhecimento do Evangelho. Quem recebeu mais conhecimento do Evangelho, mas não se aprontou, ele não se converteu, ele não mudou de vida, ele não tem discernimento espiritual, ele vive nas trevas, mas professa conhecer a luz, este receberá muitos açoites. Mas aquele que nunca conheceu o Evangelho, que não sabe a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de serem punidas por causa do seu pecado, levará poucos açoites. Então, no inferno, a gente pode dizer isso, baseado nesse texto, que haverá punição proporcional. Haverá verdadeira justiça, de castigo e punição em relação a cada pessoa, de acordo com aquilo que ela merece ser castigada pelo Senhor Jesus. Você pode perguntar, mas eu também sou pecador. É verdade. Eu e você merecíamos a condenação eterna também. Nós só somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Só somos salvos porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E se nós realmente compreendemos isso, entendemos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, a nossa atitude então deverá ser de vigilância, deverá ser de perseverança, deverá ser de sobriedade, deverá ser de sabedoria, aguardando a iminência da volta de Jesus. Por isso eu pergunto para mim e para você nessa noite, como nós estamos vivendo a vida cristã? Como nós estamos administrando os bens que nós recebemos, os tesouros da graça que nos foi dada pelo Senhor Jesus? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Com diligência, com sabedoria? Estamos trabalhando na obra do Senhor com fidelidade, com dedicação? Estamos dando um bom testemunho? Porque Jesus vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar.
Não duvide disso. Ele vai voltar. Que nós possamos ser encontrados e achados fiéis. Que nós possamos ser encontrados, como diz o verso de número 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim. Que a nossa fé em Jesus não seja de palavras, mas que a nossa fé de Jesus seja vista na maneira como nós vivemos, o nosso dia a dia. Amém? Que Deus os abençoe. Possamos aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.